qual que é a maior mancada que uma pessoa pode fazer ou que vocês veem a galera errando aí dentro desse assunto aí de temperamento? O que vocês acham? Olha, no meu ponto de vista, é quando a pessoa acha que existe um temperamento certo para você se relacionar. Então, por exemplo, eu sou fleumática, eu quero me casar. Qual é o meu melhor temperamento que vai dar certo no meu relacionamento? Isso não existe, porque o temperamento ele não vai dizer como é o caráter da pessoa. Se aquela pessoa é uma pessoa que está disposta a dar por você o que você também vai dar por ela no relacionamento. Então, o temperamento, a gente não pode olhar dessa forma, né? De tipo, fleumático só dá certo com sanguíneo, porque se for com colérico dá muito problema. Isso não tem nada a ver, é uma questão de maturidade. Então, para mim, a maior mancada é essa. Sim, olha, para mim, a maior mancada... Concordo também bastante com a Ruth. Para mim, a maior mancada também é olhar temperamento de uma forma muito rígida. Como eu falei, por exemplo, se você é um colérico, quer dizer que você vai ser daquele jeito. A pessoa já faz assim um personagem, mal educado, aquela né? pessoa assim horrível. Então, se você vai ser um fleumático, você vai ser assim. E esquece que o ser humano, ele aprende, sabe? O ser humano, ele aprende, ele controla, ele se domina. Então, se ele se domina, então se ele aprende a ser uma pessoa melhor, ele também vai aprender também a dominar aquilo que não é tão bom no temperamento dele. Então ele vai mudar. Existe muito estereótipo, a gente sempre trabalha contra isso. No temperamento a gente sempre fala, cuidado com o estereótipo. Existe o estereótipo do fleumático, ser aquela pessoa sempre preguiçosa. Nossa, a gente já conheceu tanto fleumático que, nossa, dá um show em proatividade. É fleumático, o instinto é ser fleumático. Mas a pessoa é uma pessoa muito ativa, porque ela aprendeu a ser assim. Então, o estereótipo é o que traz muito problema até mesmo para o estudo. Muitas pessoas olham temperamento e falam assim, temperamento é uma coisa que não é muito boa, não existe, porque falam que a pessoa vai ser assim, e na verdade não é bem assim. E a pessoa, de certa forma, está certa, porque realmente não existem pessoas que são daquele estereótipo ali, mas isso é uma coisa que traz prejuízo para o ensino, porque as pessoas acabam tendo preconceito com algumas formas que algumas pessoas acabam ensinando temperamento, como se fosse uma coisa rígida, uma coisa assim que, poxa, eu sou colérico, então vou ter medo daquela pessoa, que aquela pessoa vai sei lá, me dar uma pernada, vai me dar uma patada o tempo inteiro. Isso não é bem assim, isso é uma coisa assim horrível, sabe? Tá, entendi. Então tem esse ponto também. Caramba, então, se a gente for pensar, é porque o que eu acho interessante do temperamento? Quando você descobre que você é daquele jeito, tem até aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, né? A gente conseguir se conhecer, a gente consegue... É que nem, por exemplo, eu falo muito sobre organização financeira. Você tem que fazer sua organização financeira para você ver onde é que você está gastando demais. Então você monta ali tua planilha, aí bota água, luz, telefone, carro, combustível, ração para cachorro, saidinha, plano de saúde e tal, plataforma streaming. Você olha aquilo e olhando, visualizando aquele negócio, você consegue cortar mais fácil o que está gastando demais e ver quanto é que está entrando. Eu acho legal de a gente estudar o temperamento, porque a gente consegue ver quais são as características nossas que precisam ser melhoradas com mais facilidade. E é interessante porque você consegue, de certa forma, aceitar melhor o outro quando você entende que não é porque ele é chato, é porque é uma característica de todas as pessoas que têm esse temperamento. Né? Isso ajudou muito no meu casamento no começo. Não que seja perfeito, tá longe de... né? Mas no começo... Caramba, Mayara, mas por que você é assim, velho? Pelo amor de Deus! E eu sou 110% colérico, eu sou, né? Misericórdia, né? Então, assim, ela faz os negócios, eu ficava com raiva. Aí, quando você lê um livro, você começa a ver você e começa a ver o outro. Caramba, é a Mayara. Olha aí, esses dias ela me mandou um post de vocês, ela leu lá todas as características do colérico. Aí ela falou e ela mesma dava risada. Mano, é você inteiro. E tipo assim, era um texto, sei lá, grande... Sabe, com 1 milhão de características lá, e tudo se encaixava. E é engraçado porque quando a gente descobre que isso é um temperamento que está em alguns seres humanos, esse temperamento está em outros, esse outro, você para com aquele negócio de, mas ela é chata, ele é chato. Não, tá no perfil ser isso. E a gente entender isso ajuda a mudar muito o nosso casamento, né? Nossa. E qualquer outro tipo de relacionamento também, né? Demais. Nossa, quando a gente... Ajudou muito o nosso casamento também, porque quando a gente começa a entender que o outro ele tem um temperamento diferente, a gente começa a entender que nem tudo é pessoal.
Exato, Porque às vezes é só o esse que é o temperamento. ponto. Por que você faz isso comigo, Mayara? Né? Não é com qualquer um. Isso, Exatamente. exatamente. Eu faço com qualquer um, exatamente. Tipo, não é o temperamento, não é ali o temperamento ali, a pessoa que tem algum problema contra mim. Não, muitas vezes é o temperamento da pessoa, o jeito da pessoa ser. Isso faz a gente entender nós mesmos, para a gente começar a entender os nossos limites, entender, poxa, eu sou assim, beleza, eu vou trabalhar meus pontos fracos e potencializar meus pontos fortes, show. E também entender que o outro também tem um temperamento que pode ser igual ao meu ou pode ser diferente. E tá tudo bem, tá tudo certo. E é melhor ter um diferente ou igual? Olha, depende da maturidade muito, mesmo. depende da maturidade. Por exemplo, se forem duas pessoas maduras, duas pessoas que, poxa, entende, olha, a pessoa é diferente de mim, mas eu vou respeitar, vou entender o jeito dela, vou facilitar a vida dela comigo, seja em qualquer área. Por exemplo, um colega de trabalho, poxa, eu sei que eu sou colérico, meu colega de trabalho é fleumático, ele pensa bem diferente de mim, age bem diferente de mim, mas eu vou facilitar a vida dele, vou entender quando ele for uma pessoa que talvez não dá um feedback tão quanto eu achava que deveria, assim, né? E isso, por outro lado, também, o fleumático olhar o colérico e falar, pô, beleza, eu sou uma pessoa que gosta de ficar aqui mais tranquilo, mas ele não, ele é uma pessoa muito mais agitada, muito mais de atitude, tá tudo bem, não tem nada de errado, a pessoa não tá fazendo para me atingir, nossa, meu colega de trabalho, ele é muito agitado, ele tá fazendo para me atingir. Não, faz parte do temperamento, é o jeito da pessoa ser e tá tudo bem. Faz parte. Acontece muito isso, por exemplo, em pessoas que são casadas com fleumáticos, que a gente recebe mais essa reclamação, né? De achar que às vezes, por exemplo, meu marido não me ama. Por quê? Ele é fleumático e ele não dá aquelas declarações calorosas como eu acho que deveria ser. E aí, quando a gente entende o temperamento da outra pessoa, a gente sabe até o que a gente deve esperar dela e o que não deve. Não adianta, por exemplo, você se relacionar com um fleumático, seja onde for, no trabalho, por exemplo, achando que ele vai ser aquele cara explosivo que agita todo mundo, que bota tudo para acontecer, porque às vezes ele vai ser o cara que tá ali mais para ser o braço direito, aquela pessoa que tá ajudando muito, mas às vezes ele não vai ter a iniciativa. E não adianta, por exemplo, eu sou casada com um colérico, não adianta eu esperar que ele seja aquela pessoa que quando acontece alguma coisa ele vai ficar, olha, amor, vamos entender a situação. Não vai, ele vai soltar os cachorros ali e eu tenho que ter força para segurar os cachorros. Colérico sofre nessa vida, né? Ninguém nos entende. Ele nos entende. Ô, Duda, Oi. ora pela cura dele, coitado. Pior que aconteceu isso esses dias, né? A minha esposa, ela tava mal, com sintomas ruins, né? E ela falando, aí chorava e tal. E eu ficando nervoso que ela não marcava os exames. E ela, eu tô triste. Eu não consigo ter sensibilidade nenhuma se eu não vejo que a pessoa tá fazendo o que ela tem que fazer para resolver aquele problema. É isso. E deu um rolo lá em casa. É isso. E aí, chorou, você não fala que me ama, você não vem me abraçar. E eu, mas o que vai adiantar um abraço? Você acha que eu vou te curar com um abraço? Marca essa porcaria desse exame! Nossa, mano. E é engraçado isso, é que depois a gente riu, né? E aí eu falei, amor, você entende como o nosso funcionamento é diferente? Eu entendo que você quer um abraço, e eu sei, depois eu fui lá, abracei, fiquei lá, ela chorou e tal. Mas eu falei pra ela, amor, eu quero resolver. Não adianta, eu te abraçar não vai te curar. Você precisa fazer o exame da ressonância pra gente saber que raio que tá acontecendo, e quanto mais tempo você demorar, mais irritado eu vou ficar. Porque você é minha esposa e eu quero que você seja bem de saúde, né? Então, como... E aí entra nisso, né? Não tem nada a ver com ser pessoal, né? Não. Tem a ver com o estilo de cada um, Sim. né? Eu, como colérico, eu tenho muita dificuldade em ser emocional. Eu sou emocional, mas tipo em ser sensível, em ser delicado. Eu quero resolver o problema. Como é que a gente resolve isso, Não, né? e esse ponto que você colocou é interessante, que é até para quem, né, não conhece os coléricos, por exemplo, você contou, eu fiquei nervoso porque ela não estava indo se cuidar. E aí quem vê de fora pensar, colérico não liga para ninguém, ele não ama nem a esposa dele, ela tá lá sofrendo, ele não vai abraçar. Exatamente. Mas não, são resoluções diferentes. Era porque você se importava, porque você se importa. Só E que as se pessoas- expressa pessimamente bem, né? Às vezes tem problema dessa hora de se É aquilo que eu expressar. falei, né? Ele olha tanto ali, pô, tem um problema aqui. Tu tá fazendo alguma coisa pra resolver esse problema? Não tá fazendo? Então vamos resolver esse problema. Não porque eu não gosto de você, muito pelo contrário, eu gosto tanto de você que eu quero que tu resolva essa benção desse problema. Resolve, sai do lugar, mexe a bunda da cadeira e vai resolver o problema, sabe, entendeu? E isso, nossa, quantas vezes a gente olha assim... O que vocês mais ouvem, assim, de reclamação que tem a ver com temperamento de Caraca, casais? Então, do colérico, uma das que a gente mais escutar é meu marido é É insensível, insensível. não se importa comigo, sendo que não é. Às vezes é esse tipo de coisa que é você tá outra forma. falando. A praticidade Isso. extrema ali que o cara tem, e muitas vezes é mal interpretado. O fleumático também, né? Que tá falando. Muitas vezes o fleumático é aquela pessoa que, pô, a pessoa se importa muito.
sabe? Só que ele não tem aquela expressão mas calorosa. ele não tem a expressão totalmente o contrário do colérico. Enquanto o colérico tem muita expressão, o fleumático muitas vezes não tem nenhuma expressão, ou então muito pouca. E isso é muito mal interpretado também, porque a pessoa pensa, pô, então essa pessoa não se importa comigo, porque na minha cabeça eu entendo que uma pessoa que se importa, ela tem muitas atitudes. Erroneamente. O fleumático não é assim. Muitas vezes ele está se importando, só que ele não tem tantas atitudes quanto a pessoa acha que ela deveria. E é aí que quando a gente começa a entender temperamento, a gente começa a falar, caraca, ele é fleumático, ele vai ter essa atitude mesmo. Não quer dizer que aquilo que eu achei que ele estava pensando, não quer dizer que ele pensa de verdade. E qual que é a maior característica de reclamação do sanguíneo, por exemplo? O que normalmente dá ruim no casamento por erro do sanguíneo? Olha, eu vejo o sanguíneo ser pela emoção, né? É uma pessoa também que é explosiva também. Tem pessoas que pensam que o sanguíneo é uma pessoa que... Nossa, o sanguíneo é só florzinha. Que a gente falou, quando ele tá com raiva, ele tá com muita raiva. Então, muita às raiva. vezes... Sempre intenso, né? Isso. Sempre muito intenso. Aí, uma das maiores reclamações que eu lembrei aqui, que a gente costuma receber muito, é de, às vezes, o sanguíneo não tomar cuidado com o que ele vai falar. Fazer muito comentário, assim, no calor do momento e depois agir como se nada tivesse acontecido. Aí a pessoa acha que ele é sonso, né, no casamento. Que é tipo, meu marido falou poucas e boas pra mim e depois fica agindo igual sonso, como se nada tivesse acontecido. Só que é porque, tipo, ele ficou com raiva na hora, falou. Mas não guarda, esquece. Não guarda, acabou. E é isso aí, a maior reclamação dele é não é que ele isso. tá sendo sonso, né? Porque ele falou e pra ele já tá resolvido, só que ele esquece que talvez pra outra pessoa não tá. Enfim, mas é uma coisa que as pessoas reclamam muito. E o melancólico? Qual que é a maior dificuldade de casar com um melancólico? Isso aí eu tenho especialidade. Olha, tu Conhecimento de vai causa, falar. né? Se eu tenho conhecimento de causa, sim, nossa. Olha, Essa eu quero ouvir. dificuldade que Gente, eu que não as quero briga pessoas... aqui, Não, por favor, gente. Mãe, calma aí, ó. A dificuldade que a gente vê no melancólico é a facilidade, é uma facilidade mesmo que o melancólico tem de parar e analisar as coisas. Ele gosta de analisar, ele gosta de entender o que está acontecendo. Só que existem situações que você tem que agir. Por exemplo, eu como colérico entendo que eu tenho que agir para que o negócio seja resolvido. O melancólico não. Ele entende que ele tem que pensar para que então o negócio seja resolvido. Não que ele não vá ter uma atitude. Ele vai ter atitude, mas ele vai primeiro querer entender. E, cara, isso é difícil. É difícil pro sanguíneo entender isso, é difícil pro colérico entender isso, e até pro fleumático tem hora que é difícil entender. Porque o fleumático, ele é uma pessoa que não pode não ser a pessoa de mais atitude que possa existir, talvez em alguns pontos. Mas ele também não é aquela pessoa que fica querendo esmiuçar. Essa caneca aqui, ela é feita de um material específico, então por isso eu tenho que ter tal ação com ela. Ele também não é dessa forma. E o melancólico é. E isso é difícil, cara. Dentro de um casamento, isso é muito difícil, porque qualquer coisa que surge, deixa eu analisar bem. Então, o que está acontecendo? Mas se eu tiver essa atitude aqui, o que vai acontecer? E dentro disso, se passou muitas vezes um tempão. E a pessoa está pensando, isso é difícil, cara, tem difícil também a demais. questão da sensibilidade emocional do melancólico. Sim, também. Né? Que você não pode falar qualquer coisa com ele, que aí Eu ele sei. já vai querer se enfiar. Não pode. Se você falar qualquer coisa com o melancólico, cara, é complicado. Aí acabou. Aí todo mundo fica, meu marido é muito sensível, eu não posso falar nada com ele, o que eu faço? É difícil também. E na parte de comunicação? Tem problemas no casamento na área de comunicação por causa de algum perfil que fala muito e outro que não gosta de falar, por exemplo? Sim, direto. Reclamações de que, a gente sempre fala, né? O diálogo no relacionamento é uma parte muito importante, porque senão não tem como você conhecer, não tem como resolver problema, não tem como você saber o que está incomodando. E aí as pessoas reclamam muito do fleumático, que, tipo, meu marido não gosta de conversar, como é que eu resolvo com ele? Porque eu começo a conversar e, tipo, ele tá sempre, tá bom. É, isso mesmo, né? Aí tem que ter várias coisas, que a pessoa tem que entender o que está acontecendo no relacionamento dela. Mas a questão do fleumático ser uma pessoa que não quer falar nada nunca, o melancólico que não quer falar na hora certa, né? A pessoa fica assim, tipo, você tá bem? E ele tá, tô bem. 2 semanas depois vem à tona que não tá. Né? Tu vê na cara do indivíduo que não tá bem, mas o indivíduo não quer falar. Isso aí O sanguíneo, que é o comentário no calor do momento, ou falar demais, muitas vezes não dá espaço para que a outra pessoa venha falar também. Só quer É gente que fala reclamar. pra caramba sem parar é o sanguíneo, então. Isso, geralmente sim. Se ele não aprender a se controlar... Uns se segura um pouquinho mais, mas assim, tem uns sanguíneos que são realmente descontrolados. Fala muito mesmo, fala muito mesmo. E o colérico seria a grosseria, né? No caso de ser muito direto. A praticidade, né, ali.